Irmãos em Cristo Jesus, eu saúdo com a paz do Senhor mais uma vez. Agora iremos finalizar o capítulo de número 3, onde fala que os discípulos influenciam. Olha aí, um capítulo muito importante. O título, de como já li, é os discípulos que influenciam, aí diz sendo sal, sendo luz e a influência cristã. Certo? Vamos lá? Então, os discípulos ou as discípulas que influenciam. Então nós vemos aqui que os discípulos que influenciam, ou seja, o sal ele não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Lembra que eu falei aqui no outro capítulo que nós não somos salvos pelas obras, mas uma fé ela tem obras como fruto. Então não devemos fazer as coisas, eu vou fazer para que os outros vejam, não. Mas nós fazemos o bem, fazendo as obras, boas obras, fazendo o bem. Então Deus vai ver, que é o principal. Deus vendo, Deus vai nos ajudar, vai nos abençoar, vai nos honrar. Então lembrando que o sal ele não aparece. A gente não coloca o sal na comida, a gente não vê o sal. Mas nós vemos ali, sentimos. Então, quando nós vemos aqui a graça de Deus, nós não vemos fisicamente a graça de Deus na vida de alguém, mas nós sentimos, nós sabemos quando uma pessoa é cheia da graça de Deus, quando é cheia do Espírito de Deus, e nós sabemos quando não. Então, tem essa diferença. Então, quando nós vemos aqui, nós sentimos, da mesma forma que nós sentimos o sal na comida, se está muito, se está pouco ou se não tem. Então, nós vemos aqui, ou seja, nós devemos renovar o interior, nosso interior. Por quê? Porque antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeiramente dentro de nós. Ou seja, nós devemos pregar e ensinar aquilo que nós praticamos, aquilo que nós fazemos. Então é de extrema importância, sim. Glória a Deus. Nós vemos aqui que, como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, na faculdade, no trabalho, na sociedade. Nós devemos testemunhar as verdades cristãs, os valores cristãos onde nós estivermos. Devemos exalar na nossa vida a verdade, a luz, glória a Deus. Tudo isso é agradável diante de Deus. Então, na família, na escola, na faculdade, no trabalho, na sociedade, onde o cristão estiver, ele tem que ser sal, ele tem que ser luz, ele tem que dar exemplo. Não estou aqui querendo dizer que nós não venhamos a falhar. Nós somos falhos, nós pecamos todos os dias. Mas nós vemos aqui que nós devemos nos esforçar para ser santo. Glória a Deus, para dar o exemplo. Comprou, pagou, prometeu, tem que cumprir. Falou, tem que ter cuidado com o que vai falar. Então nós vemos aqui que nós devemos fazer o bem sem saber a quem. Então nós vemos lá, então a postura, né, como diz aqui na lição, a postura de quem é sal, de quem é luz, é de um embaixador, como se fosse um embaixador de uma pátria. Um embaixador ele é um representante de um país naquele outro país. Nós somos é como se nós fôssemos um embaixador. Nós somos um representante divino, um representante de Deus aqui no mundo. Então tem essa e quais são as referências desse embaixador? Longanimidade, mansidão, moderação, tudo isso são características de um embaixador de Cristo, de uma embaixadora de Cristo. E para finalizar aqui, nós vemos que a lição fala como a influência cristã. Então você pode falar na sua classe, você pode debater com seus alunos, lembrando que uma boa aula é quando você debate, quando você pergunta aos seus alunos, quando você pergunta a opinião de cada um. Eu gosto quando estou numa sala de aula bíblica, eu gosto quando é aquela aula interativa, onde um dá uma opinião, um lê um versículo, irmão, aí faz uma pergunta. Se não souber a resposta, olha, próximo domingo eu trago a resposta, mas a aula interativa, uma boa aula é assim, uma aula interativa. Quem já ouviu falar aqui de John Bunyan? Eu vou falar agora de cristãos que influenciaram o mundo. John Bunyan ele é o escritor do livro O Peregrino. Se você não leu, leia. Eu já li esse livro 2 vezes. É um livro muito bom, onde ele foi preso por pregar o evangelho e
ele tinha a igreja da época perseguia ele porque ele pregava o evangelho de forma simples para todos. Ele foi preso, ele tinha uma mulher sábia, uma mulher temente a Deus. Ela recorreu às autoridades para que John Bunyan ele fosse livre, liberto, né? Então o juiz chamou John Bunyan ali e disse: olha, eu vou soltar você desde que você deixe de pregar o evangelho. Sabe qual foi a resposta de John Bunyan? Ele disse: meritíssimo, com todo o respeito que eu tenho ao Senhor, se hoje eu for liberto, hoje mesmo eu começo a pregar o evangelho de Cristo. Aí ele ficou preso por conta disso, 13 anos preso. E ele relata que Jesus ia lá visitar ele todas as noites. Ia visitar ele através de sonhos. E ele começou a escrever os sonhos. E esses sonhos veio a formar o livro O Peregrino. Um livro muito bom. John Wesley. Quem nunca ouviu falar de John Wesley? Um inglês, né, que era um homem temente a Deus. Então nós vemos aqui que certa vez ele fez um avivamento na cidade que ele morava ali na Inglaterra, onde esse avivamento espiritual trouxe benefícios, não somente espiritual, mas benefícios também na sociedade. Então devemos recorrer ao reavivamento espiritual para que também estamos precisando de uma renovação espiritual, nós estamos precisando de uma renovação na sociedade. Então é necessário. Paulo, quem é que nunca ouviu falar Paulo, né? Nos grandes missionários ali do Evangelho de Cristo, onde passou por Roma, tantas outras cidades, tantos outros países ali levando o Evangelho de Cristo, ou tantos outros discípulos também, como João e outros discípulos. Né? Quem nunca ouviu falar de Lutero, né? No século XV, XVI, nós vemos ali que ele rompe ali com a igreja, porque ele acreditava que a salvação era pela fé. Foi um homem de coragem, um homem corajoso, foi perseguido, mas não desanimou, não desistiu. Então foram homens que influenciaram o mundo. Que Deus desperte no meu coração, no seu coração, para que nós também venhamos influenciar a nossa casa, a nossa família, glória a Deus, aos nossos amigos, os nossos vizinhos, que nós venhamos influenciar, glória a Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Vamos finalizar aqui no capítulo em Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 15 diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécios é traduzido como ignorante, como tolo, mas como sábios. Nós devemos ser sábios. Para finalizar aqui no livro de João, capítulo 1, João, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, e não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Fala aqui de que Cristo é a luz que raiou para a nossa vida. Então, meus irmãos, vou parar por aqui. Desejo a vocês ter uma boa aula nessa semana na Escola Bíblica Dominical. Me perdoem postei o vídeo aqui um pouco tarde hoje devido à correria, mas faça isso com a sua classe, debata com os alunos, pergunte a opinião de cada um, faça uma aula interativa. Eu gosto muito quando a aula é interativa, onde fala uma opinião, um dá um exemplo, outro conta um testemunho. Então tudo isso, claro que dentro da lição, para não fugirmos da lição. Paz do Senhor, que Deus os abençoe. Boa semana, paz do Senhor.